Na luta contra o rebaixamento, a principal dúvida no Santos é quanto ao retorno de Neymar Júnior. Quando que o Neymar retorna aos gramados para ajudar o Peixe? Nesta quinta-feira, Neymar iniciou sua 5ª semana de recuperação após uma lesão no reto femoral da coxa direita. Ele trata desde o dia 18 de setembro a lesão. E tem um prazo variando entre 4 e 8 semanas para que ele possa retornar aos gramados. A reportagem da ESPN trouxe a informação que a expectativa para o retorno do camisa 10 é para o duelo contra o Flamengo. No dia 9 de novembro, duelo que será realizado no Maracanã, Flamengo e Santos. Inicialmente, a volta do craque estava prevista para acontecer no duelo contra o Fortaleza, no dia 3 de novembro, mas o planejamento teria sido adiado. E a reportagem trouxe ainda que Neymar evoluiu na recuperação, mas segue em tratamento e ainda não foi ao gramado. Ele já perdeu 6 partidas consecutivas com essa nova lesão, a terceira, pelo Santos, desde que retornou ao futebol brasileiro. Então, assim, o Santos está precisando do Neymar. Nessa luta agora, o Santos conseguiu perder para o Vitória em plena Vila Belmiro, que deixou o torcedor do Santos assim preocupado com a situação da equipe. E com o Neymar fora, complica ainda mais, Complica ainda mais. E o prazo de recuperação do Neymar, estavam falando que o Neymar tinha essa possibilidade dele retornar no dia 3, 4 de novembro, só vai voltar no dia 9 agora, para enfrentar o Flamengo no Maracanã, que também não é jogo dos mais fáceis. Piperno tá aí. A gente falando dessa expectativa de retorno do Neymar. Eu acho que o grande momento do Neymar pelo Santos, nessa volta, e não foram muitos, ocorreu exatamente naquele jogo contra o Flamengo na Vila. O Santos venceu, ele jogou bem, fez o gol e tal. Foi o grande momento. E por que eu estou dizendo isso? Porque se o Santos não tivesse vencido aquele jogo, se desse o normal, ou seja, a vitória do Flamengo, hoje o Santos estaria no Z4. Eu acho... Veja, eu tenho sido crítico aí desse projeto Neymar no Santos, mas eu também acho que só o Neymar conseguiria salvar o Santos do rebaixamento. Sem o Neymar, o Santos vai cair. O Santos tem, nessa reta final de campeonato, ele tem 2 jogos contra o Palmeiras, um jogo contra o Flamengo, que é o vice-líder, um jogo contra o Mirassol, que é o terceiro, um jogo contra um jogo contra o Cruzeiro, que é o terceiro, aliás, o último, um jogo contra o Mirassol, o quarto, um jogo contra o Botafogo, o quinto, um jogo contra o Bahia, o quinto, um jogo contra o Botafogo, o sexto. Ou seja, dos 10 jogos que faltam para o Santos, 7 jogos serão contra os 6 melhores times do campeonato. Analisando friamente, a menos que aconteça alguma grande surpresa, qual a chance do Santos pontuar muito nesses 7 jogos? É muito remota. Aí o Santos ainda vai pegar o Juventude lá, que é outro que está desesperado. Vai ser um clássico aí pelo Z4, um jogo de 6 pontos. Sobra um jogo contra o Fortaleza e tem mais um outro jogo, vai ganhar na Vila, que agora me foge qual é. Bom, o fato é que o Santos vai precisar muito do Neymar nessa reta final. Então, o Neymar pode dar um toque a mais de qualidade que esse time não tem. Sem o Neymar, o Santos vai cair. O Edmundo, o ex-jogador Edmundo, o animal, deu entrevista e tocou no assunto Neymar, falou da carreira do Neymar. Ele analisou os números de Neymar na seleção e fez uma crítica sobre o atacante ter boas estatísticas, mas não contra as principais seleções. A gente tem aqui a declaração do Edmundo. O Neymar é o maior artilheiro da seleção, disse o Edmundo. Na nossa época, a gente era campeão, o Brasil era campeão e não disputava eliminatórias. Adoro o Neymar, mas ele é artilheiro da seleção brasileira contra a Bolívia, contra o Chile, contra a Venezuela. Não me lembro de protagonismo do Neymar e eu também não tive, não. Ele já colocou até a carreira dele aí, o Edmundo. Jogando contra a França, Alemanha, Inglaterra. Tem aquela velha frase de que os números não mentem. Os números mentem. Os números mais mentem do que dizem a verdade, na minha opinião. 3 gols contra a Bolívia valem menos do que um gol contra a França nas oitavas de final de uma Copa do Mundo. Fecha aspas, tá aí a declaração do Edmundo. E a nossa produção separou aqui os números do Neymar diante de seleções, digamos assim, relevantes.
e a nossa produção fez aqui esse levantamento, o Neymar contra a Argentina. Tá aí na tela, ó, 11 jogos, para você que nos acompanha com imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. 11 jogos, 3 gols e 4 assistências do Neymar contra a Argentina. Uruguai, 6 jogos, 3 gols do Neymar, 2 assistências. Inglaterra, 3 jogos, nenhuma participação do Neymar. França, 2 jogos, 1 gol e 1 assistência do Neymar. Tem mais. Espanha, 1 jogo do Neymar, 1 gol marcado contra a Espanha. Portugal, 1 jogo contra Portugal, 1 gol do Neymar. Contra a Alemanha também, 1 jogo, 1 gol. A Alemanha é o adversário do Brasil na final das Olimpíadas, né? Claro que aí entra em outra categoria, né? Esse gol aí era um amistoso, principal, né? Mas teve o gol na final olímpica também. 2012 o amistoso, lembra aqui Kaique Lima. A Alemanha até ganhou do Brasil, mas ele fez um gol. E a seleção da Holanda, o Neymar enfrentando a Holanda, 1 jogo, nenhum gol. Ao todo, o Neymar disputou 22 jogos com a camisa da seleção brasileira contra as seleções europeias, anotou 13 gols contra as seleções europeias. Contra a Croácia, foram 3 jogos e 3 gols. Croácia que tirou o Brasil. E fez gol no jogo que tirou o Brasil da Copa. E fez aquele gol, né? Que todos nós, né, na época, no momento, naquele dia do jogo, a gente achou que aquele gol do Neymar seria o fatality, né, o gol assim, determinante para tirar a Croácia e para classificar o Brasil, e acabou não sendo. Mas tá aí. Neymar também em Copas do Mundo. 13 jogos, 11 participações, 8 gols, 3 assistências e precisa em média de 107 minutos para participar de um gol. O Neymar que está afastado da seleção brasileira desde 23, quando sofreu uma grave lesão na derrota para o Uruguai por 2-0 em Montevidéu. Depois disso voltou a jogar pelo Santos, mas não pela amarelinha. Bruno Prado, Flávio Piperno, declaração do Edmundo falando que o Neymar tem bons números, boas estatísticas, mas não contra as principais seleções, e passamos aqui os dados. Aí os dados são de bons números contra as principais seleções. Claro. A questão aí não é o Edmundo, é de todo mundo, assim, no geral. A avaliação sobre seleção, de uma maneira geral, ela sempre vai ser: se você ganhou uma Copa, você foi bem. Se você não ganhou, você foi mal. E é isso, pro geral, né, para todo mundo avalia meio assim. Então, o Neymar, na seleção, ele jogou muito bem. Só que se ele não ganhar uma Copa, e fica muito improvável, não dá nem para saber se ele vai estar na próxima Copa, e se estiver, não vai estar no seu auge, obviamente. Se o Neymar encerrar realmente a sua carreira sem vencer uma Copa com a seleção, sempre vai ter aquele questionamento. Ah, mas na seleção ele não ganhou. Como aconteceu com outros jogadores muito grandes. Como o Ronaldo ganha em 2002, muda-se a percepção de Ronaldo na seleção. Em 98, chamaram o Ronaldo de pipoqueiro, amarelão, de um monte de coisa. E o cara meteu 4 gols na Copa. 98. O Ronaldo fez gol, inclusive, na semifinal com a Holanda, que é um dos grandes jogos que eu vi de seleções do Brasil em Copas do Mundo. É um dos jogos que mais me marcou, aquela semifinal Brasil-Holanda. Ronaldo faz gol naquela semifinal. Só que, como o Brasil perdeu, ele foi chamado de amarelão, pipoqueiro, alguns chamaram até de vendido, de um monte de coisa. Em 2002 ele vira herói porque ganhou. Então é muito disso, né? A percepção geral. Eu não estou falando do Edmundo em particular, que é inclusive meu amigo, gosto muito dele. A percepção geral, ela é sempre assim em relação a Neymar e a qualquer outro jogador. Se ganhou Copa foi bom, se não ganhou foi ruim. Isso vai acontecer com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Estevão, com qualquer um nos próximos anos que aparecer e com algum protagonismo. Quando ganhar a Copa vai ser um gênio, quando não ganhar, nada serviu, é tudo ruim. Flávio Prado, aí o Edmundo questionando os números de Neymar pela seleção brasileira, Flávio. Então, eu também não acho que esses números sejam ruins, não. Pelo contrário, dá uma média superior a mais de meio gol por jogo, né? Com partido com times de um nível muito alto. Dá mais. Entre gols e assistência, 0,7. Eu estava fazendo, a grosso modo, a estatística, não é inferior ao Pelé, talvez, só. Não sei se o Ronaldo, o Fenômeno, tem esses números, o Rivaldo. Acho que não, essa média, né? Agora, não ganhou a Copa, lógico, aí fica complicado. E também é muito difícil você fazer uma análise individual, porque com quem jogaram aqueles outros e com quem jogou o Neymar. O nível, né, de competidores. Mas eu não acho que os números foram fracos, não. Não acho, não. Piperno, sobre os números do Neymar com a camisa da seleção brasileira, e esse questionamento foi feito pelo Edmundo. Depois a gente passou aqui os dados, né, do Neymar contra seleções relevantes. Eu não gosto de reduzir esse tipo de discussão só aos números, embora eles sejam muito importantes, né, e eles balizam, claro, muita coisa. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, de quem eu sempre fui super fã, o Ronaldo fez
15 gols em Copas do Mundo, né? Chegou a ser o maior artilheiro da história, até o Klose bater. 15 gols em 19 jogos. O Ronaldo foi um negócio absurdo em Copa do Mundo. E o Ronaldo foi daquela geração que ganhou 2 títulos, um vice do mundo, e o Ronaldo também foi campeão de Copa América, que aqui no Brasil estranhamente não se dá muito valor, e quando o Messi ganhou a primeira, os caras jogavam ele para cima e tal, festejavam muito, porque eu acho que é uma competição importante, sim. O Rivaldo ganhou a Copa América, e o Rivaldo, para mim, é um outro jogador muito subestimado na história de seleção, porque o Rivaldo, inclusive, fez 8 gols em 2 Copas do Mundo, e foram 2 Copas do Mundo em que ele foi fácil, um dos 10 melhores jogadores das 2 Copas, o que não é algo muito comum. Então, eu acho assim, que o Neymar tem bons números e tal, talvez tenham faltado, certamente, no futuro, a gente vai falar que faltaram conquistas, até mesmo de Copa América, que esse que eu citei tem. Mas, enfim, um jogador extremamente importante da história, não só dos times e tal, mas da própria seleção brasileira. Não é à toa que é o maior artilheiro. Você pode discutir o tamanho dele para a seleção, mas essa marca ele vai carregar para sempre. E quando o Neymar chegou aqui ao futebol brasileiro, tamanha a repercussão, e a gente sabe tudo que gira em torno do Neymar, dentro e fora de campo, o nome, a marca Neymar, tinha gente que achava até que o Santos ia brigar por algo a mais no campeonato. Tinha gente achando que o Santos ia brigar por algo a mais no campeonato. E a gente está acompanhando. Como é que o Fábio falou agora, o pessoal que grita é quarta-feira, como é o efeito manada da burrice coletiva? Efeito manada. Não, a burrice coletiva é achar isso aí. Gente, são 2 coisas que eu vejo completamente diferentes. Uma coisa é o projeto Neymar, você usar a estrutura. O Neymar é um cara, uma multinacional, seja o nome, ele é multi tudo. Né? O Neymar não é a marca, Neymar é hoje o jogador de futebol, você vê, o Yamal, né? O Lamine Yamal, ele acabou de assinar um contrato onde ele cedeu a assinatura dele. Então ele não pode mais dar autógrafo, ele só vai autografar camisas de grife. Mas hoje o jogador de futebol ele é um projeto como um todo. Quando o Neymar veio, a marca Neymar, quando o Santos contratou a marca Neymar, ele contratou mais patrocínios, ele contratou aumento dos patrocínios que ele tinha, isso tudo aconteceu, né? Contratou aquela reforma da Vila, foi da Vila CT. E do CT, exatamente. E existem vários projetos em andamento com a marca Neymar. Existem, tá? Isso é uma coisa. Segunda coisa é o Neymar jogador de futebol. A marca Neymar, eu acho que ela está ficando cada vez maior. Ela está ganhando uma amplitude cada vez maior. Então você vai ter... Tem tudo, passa por tudo, né? Passa até por um complexo complexo com obras, até um porto na Praia Grande já foi falado, tudo envolvendo o tamanho do projeto Neymar, a atração que o nome Neymar traz para o Santos, para a cidade, enfim, para a região. Agora, o jogador Neymar, o que é o jogador Neymar? O jogador Neymar é um jogador já veterano, já desgastado por uma série de contusões, lutando para conseguir entrar em campo. E quando ele conseguir entrar, ele será muito menos do que ele já foi, obviamente, por uma questão de idade, claro. Eu posso falar isso de carteirinha. Hoje eu tenho uma série de coisas que eu fazia há anos atrás que eu não consigo fazer. Normal. E ele, como atleta, com 33 anos, a dificuldade física, com muitas condições, então são coisas diferentes. O projeto Neymar como um todo, o projeto da coisa do nome, da marca, não foi ruim para o Santos. Agora, o jogador Neymar, se criar expectativa e realmente, né, criaram porque quiseram criar. Basta olhar como é que o Neymar está. Então ele é um jogador, alguém usou esse termo aqui, acho que foi o Bruno mesmo, participações especiais. Ele vai jogar um outro jogo. E quando ele jogar, ele vai fazer a diferença, porque ele é muito melhor que os outros. Mas, obviamente, não dá para pensar em comparar o Neymar com o que ele foi, nem o Neymar quando saiu daqui, que depois ele evoluiu muito lá na Europa, como era normal. Nem o que saiu daqui, não dá para comparar, é muito diferente, né? Então, ilusões com relação ao futebol do Neymar é bobagem. Agora, marca o projeto como um todo, aí é diferente, você pode analisar. Eu acho que foi um projeto que até agora está funcionando bem com relação a retorno financeiro, retorno de uma certa situação. Será? Eu vi uma notícia outro dia, Flávio, que o Santos está devendo 85 milhões para o Neymar. Por jogador. 85 milhões? Eu imagino. Então, porque assim, muita gente fala, não está dando retorno
no aspecto técnico, mas financeiramente, está vendendo camisa, o Santos está fazendo várias ações, patrocinadores. Só que eu li uma notícia aí que me deixou até preocupado, porque 85 milhões que o Santos está devendo. Eu acho que 85? Então será que está valendo a pena até fora de campo? Eu acho que é para o jogador. São coisas... Por exemplo, tem essa ideia de SAF. Isso tudo passaria pelo Neymar. Eu acho, tenho quase certeza disso, são coisas separadas. Uma coisa é a marca, o nome, o projeto, outra coisa é o jogador de futebol. Então eu não duvido que o Santos esteja devendo para o Neymar e para outros. Sim. Esses times estão devendo para caramba. Como o Neymar ganha mais, a dívida é maior com ele. Mas são coisas separadas, o projeto. Quando vem o Neymar, o Santos ganha, por exemplo... Hoje o Santos, eu não sei se ainda continua, ele é o segundo time com o maior número de seguidores na internet. Obviamente que é por causa do Neymar, né? Claro. Então ele passou, ele só perde acho que só para o Flamengo, ou talvez para o Corinthians, eu não lembro. Mas o Santos cresceu, assim, em termos de retorno. As cotas do Santos aumentaram, a marca... o jogo da Globo no final de semana é Santos e Botafogo. Seria, assim, havia uma expectativa quando se escolheu esse jogo que fosse com o Neymar. Senão não teria sido escolhido. Então é nesse aspecto que eu estou falando. O Neymar, ele tem 33 anos. O Salah tem 33 anos, o Salah do Liverpool. E até a informação, esse levantamento foi feito pelo Fred Caldeira, da TNT Sports, que mora na Inglaterra, acompanha de perto os jogos das principais equipes lá da Premier League, excelente trabalho. E ele fez esse levantamento de que desde que o Arne Slot chegou ao Liverpool, o Salah não perdeu um jogo de Premier League. E o Salah, ele tem a mesma idade do Neymar, né? A mesma geração do Neymar. E ali na Premier League a gente sabe, couro come, né? Todo jogo lá, muitas pancadas, né? A velocidade do jogo é diferente comparado aqui ao futebol brasileiro. E o Neymar, já na Arábia Saudita, não conseguiu jogar na Arábia Saudita, a verdade é essa. E aqui no Santos também não conseguiu encontrar a sequência. A declaração do Sheik sobre a contratação do Neymar para o futebol árabe, a definição dele, excelente. Foi um ótimo negócio. Porque a marca, não jogando, entendeu? São coisas diferentes. Ele levou uma visualização para o futebol árabe que a gente não imaginava que tivesse. Então ele se pagou muito. Agora, jogando ele não jogou. Essa diferenciação que isso foi a declaração do Sheik agora, há pouco tempo. Você leu, né? Você viu sobre isso. Só que a Arábia Saudita é aquilo, né? Eles queriam visibilidade, eles queriam repercussão. Isso. O Neymar deu repercussão. E no Santos também. Só que o Santos está precisando de futebol também, né? Mas aí... Tá precisando de futebol. Só repercussão também, desse jeito o Santos vai cair. Então, mas aí são coisas diferentes, que eu tô falando. Esperar que o jogador Neymar fosse o mesmo de antes é uma bobagem, uma loucura. Uma loucura. Agora, são coisas diferentes. Na Arábia, você perguntar pro Sheik se ele acertou, acertei, foi ótimo. É isso, entendeu, Pedro, que eu falo? Eu estou separando. O Neymar como jogador do Al, não sei o que lá que ele jogou. Não funcionou, claro que não funcionou. São coisas diferentes. O Santos é a mesma coisa. Como visibilidade, o Santos funcionou. Como jogador, ele não consegue jogar. É muito difícil. Bruno Prado, tá aí. Então, a gente está falando do Neymar nesse debate aqui, se está compensando o Neymar no Santos, se compensou para ele, se compensou para o Santos, esse retorno dele ao futebol brasileiro, que ainda... Aquilo que eu debati aqui com o Flávio. Dentro de campo, eu acho que ainda não justificou, mas fora de campo, não tem como, né? O Neymar, realmente, o que ele traz para o clube ali, em termos de engajamento, em termos financeiros, patrocinadores, venda de camisa, venda de ingressos, todo mundo quer acompanhar o Neymar. Só que em campo ainda não justificou e o torcedor do Santos fica preocupado, porque se ele não entrar em campo e o Santos se continuar dessa forma, preocupa o Santos. Ele vai jogar em alguns momentos. O Neymar, se pegar... Eu fiz isso com o Oscar também, recentemente, quando ele machucou de novo agora. Peguei os números do Oscar nas últimas 2 temporadas na China e comparando com o São Paulo. E sendo que ele está mais velho, né? Vai passando todo ano, ele faz aniversário, né? O Neymar também, todo mundo, né? Então ele vai ficando mais velho. Na China, ele jogava em torno de 30 jogos nas últimas temporadas, né? E um calendário bem mais tranquilo, de menos pressão. Aqui... Ele não vai fazer mais do que isso. E o São Paulo já tem quase 60 jogos no ano. Então, se esperavam que ele fizesse isso, não vai fazer. E o Neymar é a mesma coisa. Desde a época do Paris Saint-Germain, ele faz um pouco mais de 30 jogos por ano. Só que depois disso, ele teve uma lesão de cruzado e está mais velho. A tendência é que ele faça menos, porque ele está mais velho e teve uma lesão grave, jogando pela seleção quando já era jogador do Al Hilal. E por isso que no Al Hilal ele fez só 7 jogos, 5 antes da lesão e 2 depois da lesão, e esses 2 ele entrou durante o jogo, um deles ele entrou e saiu com uma lesão muscular.
Então, é normal que aumentem as lesões musculares e que ele vai jogar cada vez menos, né? Ele vai jogar de vez em quando. Aí você tem que avaliar o que vale tudo, o combo, o que ele te traz de receita, o que ele te traz de repercussão e o que ele acrescenta jogando de vez em quando. O Santos ele não está brigando para não cair por causa dele. É claro que se pudesse contar mais vezes com ele e você não sabe exatamente quanto você vai contar, poderia estar melhor. Mas o Santos ele está brigando assim, primeiro que ele estava na Série B o ano passado, né? Isso é bom lembrar, o Santos vem da Série B. E segundo, esse ano o Santos já teve 3 treinadores, e o primeiro não foi o que terminou ano passado, né? O Carille foi campeão da Série B, mandaram embora. Esse ano já teve o Caixinha, o Kleber Xavier está no Vojvoda, nem estou contando os interinos, que o César Sampaio ficou um tempo interino e depois o Matheus Bach um jogo. E se você pegar, isso eu falei nas terças, pega o time que jogou contra o Vitória, metade do time chegou na janela do meio do ano. O Santos ele contratou um monte de gente. E não adianta se você contratar um monte de gente e não formar um time. O William Arão jogou segunda, foi o primeiro jogo dele como titular. O Adonis Frias, zagueiro, chegou no meio do ano. Jogou o Igor Vinícius, chegou no meio do ano. O Zé Rafael chegou no início do ano, mas ele estava com problema nas costas. Então não faz tanto tempo que ele estreou na equipe do Santos. O Lautaro Dias chegou agora, no meio do ano. Então quase metade do time não deve ter 10 jogos pelo Santos. Ou se tem 10, tem um pouquinho mais de 10. Então, assim, o Santos já trocou de técnico 3 vezes. Metade do time chegou há meses. E uma pressão enorme. Aí falam, tem um time que veio da Série B que está bem, que é o Mirassol. É uma outra circunstância, não dá para saber se o Mirassol na Série A do ano que vem vai jogar bem. Acho que o Mirassol é a maior surpresa da história dos pontos corridos. E o Mirassol é um time mais organizado e que não tem essa pressão toda. Porque time grande, mesmo quando está quebrado e não ganha nada, a pressão é como se o time ainda fosse do tamanho que era antes. Isso acontece no São Paulo, no Corinthians, acontece no Santos. Então, quando o Santos não ganha, tem ameaça, tem protesto. O Mirassol está tranquilinho lá trabalhando. Por isso que eu acho que até para o próprio Neymar, aí quem sou eu para dizer o que o Neymar tem que fazer ou não? É só uma opinião de jornalista bem distante. Eu acho que o melhor para ele era jogar num centro mais tranquilo. Isso eu penso muito, né? Mas eu não sou jogador, né? Por qualidade e também porque eu não tenho esse senso competitivo que eles têm, além da qualidade, obviamente. Eu faria tranquilamente uma carreira na Arábia Saudita, Emirados, Catar, Estados Unidos, sem ninguém me encher na paciência e ganhando bem. Claro que o jogador é competitivo e tem outro tipo de coisa. Mas nessa parte da carreira que você vai jogar pouco, jogar num mercado mais tranquilo, sem essa pressão, ganhando um bom dinheiro e trabalhando sossegado, eu acho que seria o melhor caminho para ter paz, pelo menos. O Messi renovou, né? Sim, ele está sossegadão ali. Aos 41 vai jogar. O Cristiano está na Arábia desde 2022 também.